Então, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Hoje uma live super interessante. Já tinham me pedido várias vezes aqui para mim falar um pouquinho sobre o álcool. Pessoal do YouTube, essa live eu estou fazendo no Instagram, mas abri o YouTube aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Que eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, pessoal, qual que é o impacto daquele consumo de álcool diário? Qual que é o impacto do consumo de álcool no processo de emagrecimento? São muitos impactos. E eu vou mostrar para vocês. E não apenas no emagrecimento, como na nossa saúde. Eu quero saber aí de vocês quem é que bebe todos os dias um pouquinho. Quem é que acredita no conto da carochinha de que beber todos os dias faz bem para a saúde? Me contem. Quem que é viciadinho num vinho todo dia de noite? Hein? É muito comum. Os pacientes todos chegam aqui, né, e querem uma solução. Ah, doutor, tu me tira tudo, mas não me tira o meu álcool, não me tira meu traguinho. E eu sempre falo, calma, eu vou te mostrar que isso vai acontecer de forma natural. Através do quê? Através do conhecimento, através de uma conversa, da exposição dos motivos, eu consigo aqui no consultório, no nosso protocolo Slim, fazer com que a grande maioria dos pacientes se convença de que beber nunca é saudável para a nossa saúde. E quando for beber, que beba de forma consciente muito pouco e eventualmente. Isso é o mais importante. Achar que vai beber todos os dias um pouquinho, que vai fazer um bem para a sua saúde, é o maior erro que as pessoas podem cometer, tá? Bom, pessoal, então quais que são os impactos do álcool no processo de emagrecimento especificamente? Em primeiro lugar, vocês têm que saber que o álcool, ele é calórico. Ele é mais calórico, inclusive, que o próprio carboidrato. Nós sabemos que o carboidrato, né, por grama de carboidrato, nós temos 4 quilocalorias. E o álcool, por grama de álcool, nós temos 7,1 quilocalorias. Então, nós temos mais concentração de calorias no álcool que até mesmo no carboidrato, tá? Mas esse não é o maior problema do álcool. Se fosse só isso, nós poderíamos simplesmente calcular as calorias, que estaria tudo bem. Mas não é esse o problema do álcool. Eu vou contar para vocês agora aqui os muitos problemas que o álcool causa na sua vida, tá? E que você nem imagina, que você nem sabe. E para isso eu vou ter que falar um pouquinho de bioquímica, tá? Se eu for falar numa linguagem muito rebuscada, peço que vocês parem, que vocês me perguntem, que eu vou esclarecer todas as dúvidas, certo? Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre gestantes, tá? Gestantes. Gente, quando você ingere uma bebida alcoólica, tá? A bebida, ela passa a barreira placentária, certo? Então, a mesma concentração de álcool que você tem no seu sangue, você, uma mulher de 70 quilos, por exemplo, de 75 quilos, de 65 quilos, essa mesma concentração vai ser colocada em um ser de 1,5 kg, de 1 kg. Então, você imagina o que isso vai causar no corpo de um feto, tá? Vai causar uma neurotoxicidade já. Ele passa da toxicidade apenas hepática, passa da toxicidade periférica, ele vai causar uma toxicidade central. Então, em primeiro lugar, gestante não bebe, certo? Se souber disso, nunca uma gestante vai beber. É só pensar proporcionalmente a concentração de álcool que vai para um corpo de 70 quilos e para um feto de 1,5 kg, tá? Bom, um dos problemas do álcool, pessoal, é que o álcool ele é bifásico, tá? Então, ele tem um lado, no início, quando a gente começa a ingerir o álcool, ele tem uma fase excitatória. Tá? Essa fase excitatória, ela excita aquela região da recompensa do nosso cérebro, aquela região que excreta um hormônio, um neurotransmissor chamado de dopamina. E esse neurotransmissor da dopamina é que faz, deixa a gente dopado, é que faz com que a gente queira beber mais, né?
é que faz com que a gente queira voltar a beber. Por quê? Porque ele, causando a excreção da dopamina, ele gera aquela sensação boa que o álcool traz no início, que é aquela sensação de relaxamento, que é aquela sensação de euforia leve, que é aquela sensação de desinibição. Por isso que as pessoas tímidas, muitas vezes, a gurizada que é tímida, para chegar na menininha, para conseguir se sentir melhor numa festa, acaba bebendo. Por quê? Porque ele causa esse relaxamento e ele causa essa recompensa através da secreção desse neurotransmissor importante que se chama dopamina. Porém, depois desse momento, nós temos um momento de depressão do sistema nervoso central. Se a gente bebendo, os processos bioquímicos causados pelo álcool vão provocar um processo de depressão no sistema nervoso central. Tá? Depressão que eu digo que é a sensação de sono, a sensação de cansaço, a sensação de apatia, aquela sensação daquelas pessoas que bebem, que ficam mais lentas, pensamento mais devagar, certo? E isso tende muitas vezes a fazer com que as pessoas vão bebendo mais e mais para quê? Para buscar aquela sensação de euforia que o álcool inicialmente causa, tá? Mas na questão específica, tá, do emagrecimento, essa sensação de relaxamento, essa sensação de se sentir mais extrovertido, ela relativiza o quê? Ela relativiza a nossa consciência, certo? E através disso, o álcool tem um malefício secundário no processo de emagrecimento, que é fazer com que a gente, relativizando a nossa consciência, fique mais suscetível aos nossos impulsos, aos nossos impulsos mais primitivos, ok? E esses impulsos primitivos muitas vezes fazem com que a gente busque recompensa em outras coisas que dão recompensa, como, por exemplo, alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcar. Então, muitas vezes, quando a gente bebe, pela essa relativização da nossa consciência, nós provocamos, então, um consumo exagerado de alimentos que a gente não consumiria, simplesmente porque a gente perde a razão, muitas vezes, do que é o certo e do que é o errado, tá? Então, esse é o segundo ponto que o álcool acaba fazendo com o nosso corpo, com a nossa consciência, tá? Bom, pessoal, e aí nós temos outras questões mais do ponto de vista de agressão do organismo, que são importantes, que eu preciso falar para vocês, tá? Quando a gente bebe álcool, basicamente, nós estamos bebendo o etanol. O etanol é um álcool, ele tem a sua caloria, mas ele não é o problema. O problema é que quando a gente ingere o etanol, nós vamos metabolizar o etanol, tá? E o etanol vai ser metabolizado, num primeiro momento, pelo nosso fígado, tá? No fígado, nós temos diversas enzimas, entre elas, a mais conhecida delas é a etanol desidrogenase, tá? Essas enzimas hepáticas, elas necessitam da ação de vitaminas do complexo B para atuar, em especial no fígado da vitamina B3, ou também conhecida como NAD, tá? O que essa vitamina vai fazer? O que essa enzima vai fazer? Essa enzima vai converter o etanol em aceto-aldeído, tá? Aí começam os nossos problemas. Esse aceto-aldeído, ele causa uma peroxidação no nosso sangue, no nosso fígado, tá? E essa peroxidação, para vocês entenderem, ela inicia um processo inflamatório hepático, tá? E esse processo inflamatório hepático muitas vezes vai originar, se for essa agressão contínua, vai originar numa inflamação hepática. E essa inflamação hepática ela vai começar a ser evidenciada através de exames laboratoriais. Nós teremos aumento das enzimas hepáticas, em especial de uma enzima chamada GGT, né, que é uma enzima muito comum, que a gente pede muito nos exames, né? Vamos ter aumento da ferritina, certo?
também. Por que isso? Vai sinalizar uma lesão dos nossos hepatócitos, uma peroxidação dos nossos hepatócitos, e essa peroxidação dos nossos hepatócitos, então, vai gerar essa inflamação crônica. Também a proteína C reativa, tá? Também inflama, né? Mostra essa inflamação no nosso organismo. E uma das ações, uma das consequências dessa inflamação do nosso fígado é que nós vamos causar a oxidação ali no fígado do nosso colesterol. E por que isso é importante do ponto de vista médico e também do ponto de vista do emagrecimento? Quando nós entrou uma ligação aqui, pessoal, desculpa. Estão me ouvindo? Estão me escutando, né? Quando nós temos, então, essa peroxidação do colesterol, tá? A gente sabe que o colesterol, ele precisa estar na forma não oxidada para que a cascata de eventos do colesterol se desenvolva e que a gente consiga, então, causar a produção dos hormônios sexuais. Entre eles, a testosterona, o estrogênio. Estou sem áudio ainda, pessoal? Entrou uma ligação aqui. Melhorou? Sem áudio. Sem áudio, entrou uma ligação aqui, fiquei sem áudio. Espera aí. Voltou o áudio? Estamos com áudio agora? Sim ou não? Sem som? Vou ter que sair e entrar de novo, porque entrou uma ligação aqui e me deixou sem som. Pena. Vamos lá, pessoal. Voltando, então. Fiquei sem áudio aqui, porque entrou uma ligação. Vamos lá, então, restabelecendo aqui, ficou sem áudio. Estão me escutando agora? Estão me escutando? Tudo certo? Me deem um ok aí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ok, ótimo. Então tá, pessoal. Então assim, ó. Vamos lá, entrou uma ligação. Quando entra uma ligação, o Instagram tira o áudio. Eu não sei por que isso acontece, tá? Então assim, ó. A gente transforma no nosso fígado o etanol em acetaldeído, tá? E aí começam os nossos problemas. Quem faz isso é uma enzima no nosso fígado chamado álcool desidrogenase. E ela depende de vitaminas do complexo B, em especial da vitamina B3, tá? Por isso que quando vocês vão, você já deve ter visto na emergência lá alguém com aquele sorinho amarelinho, porque são vitaminas do complexo B que são dadas para aquelas pessoas que consomem álcool. Isso a gente vê muito na emergência. Por quê? Porque há um consumo muito grande de vitaminas do complexo B, e eu vou falar de outras para vocês, para os pacientes que bebem, certo? Então, pessoal, quando a gente tem essa conversão em cetaldeído, nós começamos a ter uma peroxidação hepática, e essa peroxidação hepática, ela vai causar uma inflamação no nosso fígado, tá? Essa inflamação, então, vai ter um aumento das enzimas hepáticas, em especial da gama-GT, da proteína C reativa, da ferritina, do TGO, do TGP. Nós vamos começar a ver isso nos exames dos pacientes. Não é incomum paciente chegar e dizer, eu não bebo nada, eu estou tranquilo, bebo bem pouquinho, todos os dias tu vai lá, os exames estão alterados, e aí a gente vai ver o paciente, na verdade, consome
bastante álcool, tá? E qual é o problema dessa peroxidação? Essa peroxidação atinge também muito o nosso colesterol. E quando a gente tem o colesterol oxidado, o colesterol peroxidado, o que acontece? Tá? Esse colesterol ele não vai servir para a produção de testosterona, de hormônios sexuais, não vai servir para a produção de estrogênio, certo? E isso vai causar, então, um problema muito grande no nosso anabolismo. Então, você que malha a semana toda, né? Se cuida da alimentação, mas bebe todo dia, você vai produzir poucos hormônios sexuais. E isso vai afetar, vai ter um impacto muito grande no seu anabolismo, na sua construção muscular. Isso vai ter um impacto muito grande também na lipogênese. Você vai aumentar, vai diminuir o seu metabolismo, certo? Seu fígado vai ter que trabalhar para se regenerar e vai diminuir o seu metabolismo. E isso vai ter um impacto muito grande no seu resultado. Então fica muito mais difícil quando a gente bebe todo dia um pouquinho, certo? Então esse é um problema. E esse acetaldeído, ele vai se transformar também, tá? No sangue, num outro composto que também depende da vitamina D, que se chama acetato, tá? Esse acetato vai ir no nosso sangue e vai lá no nosso rim e vai inibir um hormônio importante que nós temos no rim, que se chama hormônio antidiurético, tá? Inibindo esse hormônio antidiurético, pessoal, nós vamos ter uma desidratação, certo? Então, guarde. Por que a gente urina tanto quando toma álcool? Porque o cetaldeído se transforma em acetato, e esse acetato lá no nosso rim vai inibir um hormônio chamado hormônio antidiurético, e nós vamos urinar mais, vamos perder mais eletrólitos e vamos ficar desidratados. Isso já é um problema. Mas além disso, tá? Uma parte desse cetaldeído, tá? Vai se transformar em ácido acético, tá? E esse ácido acético vai passar a barreira hematocefálica, certo? Vai se transformar em lactato. E esse lactato no nosso cérebro, muitas vezes, tá? Reações químicas é mais complicado, que eu não queria entrar muito, né, em detalhes bioquímicos, tá? Mas o acetaldeído no nosso cérebro ele vai gerar deficiências de vitamina também por essas reações bioquímicas dependentes de vitamina. No cérebro, especialmente vitamina B1 da tiamina, certo? Isso cronicamente pode causar uma neuroinflamação, tá? Pode causar demência, pode causar uma série de problemas que o álcool causa, tá? Nessa questão da desidratação que eu falei, o que vai causar? A desidratação associada a essa depressão do sistema nervoso central vai fazer com que no outro dia você acorde, meu querido, com uma puta dor de cabeça, tá? Com uma puta ressaca. E você vai para academia daí? Não vai. Então, se você acha que se você bebe todo dia e não tem ressaca, no outro dia acorda normal, isso acontece somente porque o nosso corpo tem um sistema chamado sistema de tamponamento que gera uma tolerância, tá? O nosso corpo é uma máquina perfeita, tá? Nós toleramos muito a agressão, mas experimente ficar um mês sem beber nada, tá? Você vai ver que você vai acordar muito melhor e você vai conseguir malhar muito melhor, vai conseguir se sentir muito melhor, tá? E essa é a grande verdade. E se você não consegue, eu sinto lhe informar que você é viciado. Assim como muitos de nós somos viciados em carboidrato, certo? Eu não estou dizendo para você nunca mais beber, mas eu estou lhe dando informações importantíssimas que quando você beber, você vai saber o que acontece com o seu corpo, o que acontece com o seu metabolismo, e você vai poder escolher, certo? Só que você tem que escolher antes de começar a beber, porque se você começa a beber, sabe o que acontece? A sua consciência começa a ficar mais maleável. E aí você começa a acreditar que aquilo ali não lhe faz mal, que aquilo ali é o bom, você começa a sentir o lado bom do álcool, que é aquele relaxamento. Aí você vai lá, come um pãozinho, come uma bolachinha, come um açúcar. Ah,
uma coisa importante, não podíamos esquecer de falar disso. O que acontece? Principalmente para quem segue a low carb, hein? Ouçam o que eu vou falar aqui na low carb, tá? Sobre a low carb. Importante isso. Quem segue low carb não tem glicose para fazer fonte de energia. Tem o quê? Tem que fazer energia a partir da gordura, dos depósitos de gordura ou da gordura que ingere, e tem que fazer energia a partir de um processo que nós fazemos no nosso corpo, por isso que nós não precisamos comer glicose, que se chama de gliconeogênese. Nós produzimos a glicose a partir dos aminoácidos, tá? Uma das fontes de glicose que nós temos metabolicamente são os aminoácidos. Ouçam isso, pessoal, que faz low carb, que me segue, tá? Quando a gente bebe, nós inibimos enzimas que fazem a gliconeogênese. E aí nós ficamos sem o quê? Ficamos sem glicose. E nós não vivemos sem glicose. Por isso que as pessoas que bebem muito entram em coma muitas vezes. Por quê? Porque não conseguem mais fazer gliconeogênese. Mas para quem faz low carb, muitas vezes isso pode ser pior, porque ela já tem a produção de glicose vinda de uma gliconeogênese. A gente não tem produção externa de glicose. E é por esse motivo que muitas pessoas, quando bebem, têm que comer doce. Por quê? Porque bloqueia a gliconeogênese, né? A bebida, quando a pessoa, aquela glicose que a pessoa ingeriu durante um tempo, ela dura um determinado momento, depois ela tem que fazer a gliconeogênese. Para a pessoa que faz low carb, a gliconeogênese já é uma rotina, a pessoa vive da gliconeogênese. Eu sempre falo, vocês... isso é ciclo de Krebs, é isso aí mesmo. Olha aqui, ó, mas o nosso corpo é bioquímica pura. Eu sempre falo, tá, para o pessoal, meus pacientes, que há uma confusão muito grande, tá? Nós não precisamos ingerir glicose para ter glicose, mas nós precisamos ter glicose, certo? A glicose é fundamental para o nosso corpo, em especial para o nosso cérebro, ok? As reações metabólicas do nosso cérebro, elas dependem de glicose, mas nós não precisamos ingerir glicose, nós não precisamos ingerir amido, nós podemos extrair a glicose de uma forma muito eficiente a partir dos aminoácidos. E é isso que é a base da dieta cetogênica e da dieta low carb, que é o quê? Extrair a glicose a partir, extrair a energia a partir da glicose que nós produzimos do consumo de proteína animal e extrair a energia também a partir da oxidação das gorduras. Certo, pessoal? Então, falando tudo isso, quem bebe e faz low carb pode ter mais problemas ainda, vai se sentir pior, pode se sentir mais tonto, pode pegar a bebida mais rápido. Por quê? Porque ela vai inibir a gliconeogênese, que nós dependemos da gliconeogênese para viver, tá? Ah, doutor Fernando, mas peraí, eu vi que tem estudo lá falando do resveratrol, que o resveratrol é importante, porque é um antioxidante importante, porque bibibi, porque lá na Europa, lá no Mediterrâneo, a dieta, os caras tomam vinho, não sei o quê. Gente, não existe nenhum estudo de causa que diga que o vinho faz bem para a saúde, tá? O que existe são estudos epidemiológicos. Vocês têm que saber a diferença entre o que é um estudo epidemiológico e o que é um estudo de causalidade, certo? Epidemiológico, ele vai fazer associações. Ah, lá naquela região lá, se consome água suja e as pessoas vivem mais, então nós vamos consumir água suja porque água suja faz bem. É isso, entendeu? Então, para se comprovar o efeito de determinadas intervenções, a gente precisa fazer um estudo focado naquela intervenção. Não existe isso. Por quê? Porque não há, muitas vezes, interesse em que se faça.
Os grandes estudos de intervenção, de causa, são patrocinados por quem? Pela indústria farmacêutica, para aprovar medicamentos. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente fazer estudos de coisas naturais, coisas que não há como se patentear, hormônios bioidênticos, por exemplo. Por quê? Porque não há interesse nenhum que se aprove isso, tá? Mas tudo bem, o resveratrol, ele é um importante antioxidante que faz bem para a saúde, que ajuda nos processos de eliminação dos radicais livres do nosso corpo, tá? Porém, nós temos 0,95 miligramas de resveratrol nos melhores vinhos por litro, tá? Por litro. E nós podemos ter a mesma quantidade ou maior num cacho de uva. Você pode comer a uva, não precisa tomar o vinho, tá? Você pode suplementar resveratrol. Eu suplemento para meus pacientes. Quando os pacientes estão inflamados, eu uso um pool de antioxidantes, eu uso resveratrol. Só que eu uso 50 miligramas, o equivalente a 50 taças de vinho, litros de vinho. Ok? Então, para com essa balela que os polifenóis, resveratóis do vinho que são bons. Você é viciado mesmo, você gosta de beber para ficar no barato, para ficar tontinho. Essa é a verdade, né? Só que você tem que saber todos os malefícios que o álcool vai causar para você. Quer beber mesmo assim? Ok. Pelo menos você está consciente do que você está fazendo. Eu optei por reduzir muito o meu consumo de álcool. Hoje eu bebo, olha, muito pouco. Só em eventos, ocasiões especiais, eu bebo e bebo muito pouco, de forma muito controlada, no máximo uma dose. Assim, ó, raramente passo disso, tá? E mudou minha vida isso, certo? Mudou minha vida, foi muito bom, nunca mais tive ressaca, nunca mais acordei com aquele gosto de guarda-chuva na boca. Realmente mudou e vai mudar a vida de você se você seguir isso que eu estou falando. No protocolo Slim, aqui no Instituto Bruno Bastos, eu recomendo todos os nossos pacientes de que façam, né, essa escolha, tá? E vou mostrando dia após dia, né? Peço para o paciente, primeiro momento, tentar eliminar isso da sua rotina e vou mostrando dia após dia como podemos mudar os nossos hábitos através da construção de bons hábitos. Ok, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria dar a respeito de álcool e emagrecimento. Felizmente, metade da live nós perdemos, mas fica aqui, vou deixar gravado esse restinho de live, tá? Vou deixar um tempinho para vocês aí, para se tiver alguma questão, alguma dúvida. Suco de uva, eu não gosto, né? Tu vai tomar frutose aí, né? A frutose a gente sabe que não é bom para o fígado, né? Frutose dá esteatose hepática. Para que tomar suco de açúcar? Suco de uva é caldo doce. Come a uva, então, se tu está com vontade de comer. Suco a gente não toma, tá? A gente come a fruta quando quer, certo? E toma água, tá? Uma kombucha, eventualmente, uma bebida fermentada, tá? Suco evitar. Uma limonada, tudo bem. Quem bebe, a tendência é ficar diabético. O álcool, tá? Ele tem um componente importante, porque muitas vezes ele vem associado com outros comportamentos, tá? O álcool em si, tá? Ele pode piorar um pouco a resistência à insulina, mas não necessariamente seria a principal causa de diabetes. A principal causa de diabetes, por exemplo, tá? Pode vir não do álcool específico, mas, por exemplo, do carboidrato que tu está consumindo naquela bebida alcoólica. A cerveja, por exemplo. A cerveja é um pão líquido. Você for lá e tomar 10 cervejas, você vai estar tomando uma carga glicêmica gigante. Além da caloria do álcool, você vai estar consumindo uma carga glicêmica gigante. A sua glicemia vai lá em cima, seu pâncreas vai ter que reagir, vai ter que produzir insulina para baixar a glicose, tá? E isso a longo prazo vai gerar uma sobrecarga de glicose no seu corpo. Essa sobrecarga de glicose vai fazer com que suas células
tenho que trabalhar muito para produzir gordura a partir da glicose, e vai chegar um ponto que vai gerar resistência à insulina e pode sim terminar no diabetes. Vovó Fit, eu vou fazer uma live com a vovó Fit, orgulho da vovó Fit. Sim, elimina grande parte dos malefícios do álcool se você ainda não causou uma lesão definitiva. Por exemplo, a gente sabe que a cirrose, para quem bebeu muito, né, a cirrose ela é reversível, ela não tem volta, é um processo que inicia no fígado que não volta, né? Mas sim, a grande parte dos malefícios do álcool, se você parou de beber há 2 anos, você já não tem mais, né? O álcool é eliminado do nosso corpo de 6 a 9 horas, tá? Dependendo de alguns fatores, certo? A gente metaboliza um estresse no nosso corpo, que não pode é ficar bebendo, todo dia um pouquinho, Está agredindo o teu corpo todo dia. E o que a gente quer? A gente quer extrair a melhor versão do nosso corpo. Nossa melhor versão. Experimentem ir numa festa, dançar a noite toda, beber água, tá? E voltar para casa às 5 da manhã. Você vai acordar com outra disposição, você vai treinar, você vai acordar feliz, você vai acordar contente, você vai acordar cheio de energia, tá? Como se você tivesse feito um exercício só, tá? Você vai acordar, você vai dormir, você vai estar cansado, mas é outra forma. Hoje, eu e a Tiana, nós vamos nos eventos, tá? E quando nós estamos voltando, sempre vem aquele assunto. Nando, que coisa boa, né? Que a gente mudou, que coisa boa que a gente não bebe mais. Como é bom voltar para casa sem beber. Como é bom voltar para casa e saber que tu vai acordar no outro dia 100%. Ninguém que bebe todos os dias ou que bebe vários dias por semana consegue exercer a sua profissão em alta performance por longo tempo, tá? Ninguém, certo? Isso, e se exerce bem, sempre tem que pensar assim, eu poderia estar muito melhor. Muito melhor. Eu bato sempre nessa tecla com meus pacientes, tá? É fundamental isso é uma questão importante. Vamos lá, galera, perguntas aí. O que vocês querem saber de metabolismo, de álcool? Estou aqui, vamos lá. Essa semana corrida, aí, pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube está ouvindo. Não, o canal tá bombando o YouTube. É isso aí, galera. Pô, obrigado aí pelo prestígio. Então tá, pessoal. O que mais que eu poderia falar para vocês aí, se vocês não têm dúvidas? Aqui, ó, o pessoal do YouTube está perguntando, ó, qual é que é, né, alguém querendo saber qual é que é o neurotransmissor que a gente ativa quando dá a fase depressiva, a gente ativa o GABA, tá? Uma outra coisa importante, tá? Quando a gente tem ativação do GABA, tá? Que é um neurotransmissor importante, pela abertura dos canais de cloreto, nós temos ativação do GABA, tá? Quando a dopamina cai, aquela primeira fase é a fase dopaminérgica, tá? Fase dopaminérgica vai, daqui a pouco a fase dopaminérgica começa a cair, começa a ativar GABA, tá? Canais de cloreto. O que acontece? Nós temos uma elevação de forma crônica da prolactina, tá? Prolactina é um hormônio produzido pela nossa hipófise, tá? A prolactina ela tem o poder de fazer com que baixe nosso LH e o nosso FSH. O que é isso? São os hormônios que vão sinalizar o nosso testículo, tá? A produção de testosterona. Então, quando a gente baixa o LH, principalmente, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que vai fazer a produção de espermatozoides mais, tá? Mas o LH, nós vamos inibir a produção de testosterona. Quando nós bebemos, estamos na fase gabaminérgica do álcool, nós vamos ter um decréscimo da nossa libido. Aí o cara vai lá, o cara brocha, né? Então é isso que acontece. Você que já bebeu um trago, já broxou, tá? É por causa disso, certo? Pelo aumento da prolactina, que vai lá embaixo, toca lá embaixo a libido, o cara brocha,
tá? Então, por isso que o cara, quando está na fase depressiva do álcool, na fase onde há uma depressão do sistema nervoso central, fica mais propenso a ter essa questão aí, sexualidade também, tá? O álcool traz sérios problemas mentais, muitos. Tem uma pesquisa do Lancet, por exemplo, mostrando a incidência de demência em pacientes que consomem álcool. É muito maior, tá? Principalmente por essa ação direta nas vitaminas do complexo B, na deficiência de tiamina, tá? Então, existe, né, uma neurotoxicidade do álcool, principalmente pelo acetaldeído, tá? Essa neurotoxicidade crônica vai causar uma chance muito maior de demência, de Alzheimer, de doença de Parkinson. Isso já está amplamente documentado, certo? Só por isso já não valeria a pena. Qual bebida é mais diurética? Ah, tem vários chás diuréticos aí. Chá verde é muito bom. Fala, Dias Júnior. Precisamos fazer uma live aí, meu velho. Vamos fazer uma live, falar sobre injetáveis aí, o nosso professor de injetáveis, grande Dias Júnior. Relação do álcool na infecção urinária. O álcool abaixa a nossa imunidade, né? O álcool crônico vai afetar, através dessa inflamação crônica, vai abaixar a nossa imunidade. Baixando a nossa imunidade, a gente vai ficar mais propenso a ter infecções urinárias. O álcool modifica a nossa flora intestinal também, tá? Porque boa parte dele é absorvida no intestino, 20% dele é absorvido no nosso estômago, 80% no nosso intestino. Então a gente modifica a nossa flora intestinal, modificando a nossa flora intestinal, nós vamos ter uma disbiose. Nós sabemos que o nosso intestino é o grande responsável pelo nosso sistema imunológico, certo? Modificando as bactérias, nós podemos ter o crescimento de bactérias que não são bactérias boas. Essas bactérias do trato gastrointestinal, que são agressivas, são aquelas bactérias que vão causar infecção urinária em mulheres, infecção urinária de repetição, tá? Então, sim, o consumo do álcool, ele deve ser evitado, principalmente naquelas pessoas que já têm infecção de repetição. Babi, assim, ó, eu sou bem radical nisso, tá? Não existe consumo mínimo indicado de álcool. Fica da sua consciência. Pega essa informação que eu te dei aqui e tu tem que saber o seguinte, que toda vez que tu beber, tu tá agredindo o teu corpo, tá? Se tu quer beber, ok, tá? Eventualmente, não tem problema, o teu corpo é forte, ele vai aguentar, tá? Mas o ideal, certo, é não beber, tá? Quer beber um pouco, eventualmente, não tem problema nenhum. Mas a verdade, eu tô aqui para falar a verdade para vocês. Trago verdades, né? Eu não deixo nunca de beber, não. Eu às vezes eventualmente eu bebo, mas eu sei que eu não estou fazendo uma coisa boa para o meu organismo. Não sou hipócrita dizer que eu nunca bebo. Eventualmente eu bebo. Subi lá no 2 semanas atrás, estava lá na Suíça, subi lá no Matterhorn, lá na montanha do Toblerone, lá, olhei para aquela montanha, peguei uma cerveja lá e bebi. Tudo bem, entendeu? Mas tem que saber que eu bato muito nessa coisa de beber, aquela pessoa que bebe 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, sabe? Se engana, eu tomo só uma taça, né? Isso é o grande problema, entendeu? Agora, pô, vai numa festa, quando for uma festa, quer beber, toma um drink, sabe? Não é aquela coisa vai, não dá, isso não é legal. Então tá, galera. Hoje às 22, a doutora Tiana me pegou. Hoje eu vou ter que fazer uma live sobre milhas aéreas com ela. Vou passar as dicas aí para quem quiser sobre milhas aéreas, tá? Quem tiver afim de assistir, vai ser lá no Instagram da doutora Tiana. E no meu também, né? Mas ela vai puxar aí, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Adorei conversar com vocês. Até uma próxima oportunidade.
fazer só do nada, tava. Aí segurei, respirei, tudo de boa. Ok. Não, meus surtos normais. Voltando então. Fiquei sem áudio aqui, entrou uma ligação.